Vamos lá, pessoal, apresentar. Então, olá, pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Meu nome é André Pereira da Silva e eu estou gravando essa aula aqui, né? Eu sou professor de biologia aqui no Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus, um projeto de extensão da UFSCar Lagoa do Sino. E hoje aqui eu vou estar passando para vocês a aula 6 do nosso conteúdo de biologia A. A aula 6 vai falar sobre divisão celular, mais propriamente da intérfase e da mitose. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Lembrando sempre de entrar em contato com a gente nos nossos canais de dúvidas. E vamos lá para essa aula. Lembrando que no nosso Classroom e Google Drive vocês vão ter acesso a essa aula, à apostila e aos exercícios, tá bom? Façam tudo direitinho e tirem dúvida com a gente aqui da equipe de biologia. Então vamos lá. Então você consegue imaginar que um dia você foi formado por uma célula só? Essa célula que você foi formado um dia era um zigoto, né, que tinha o material genético do seu pai e o material genético da sua mãe. Isso a gente vai aprender um pouco mais para frente aqui no curso. Então um dia você foi uma célula só que se dividiu milhares, milhões, trilhões de vezes para formar hoje a complexidade do corpo humano. Então hoje você tem diversas células no seu corpo e você não só tem diversas células, como elas têm uma diversidade de funções. Então você tem as células do cérebro que leem as informações vindas do sistema nervoso, você tem as células do olho que mandam para o cérebro a informação de luminosidade, né, para você formar imagens. Você tem as células do coração, as células do fígado, do rim, aqui o fígado, o rim. Você tem uma diversidade de células e todas vieram de uma célula só, que foi quando, né, você foi concebido aí do zigoto. Isso serve para praticamente todos os indivíduos multicelulares, né? Então, nisso dá para vocês perceberem como a divisão celular é um processo importante. Então, aqui algumas questões, pessoal. A divisão celular que a gente vai estudar no nosso curso aqui, mitose e meiose, ela só ocorre em eucariotos, tá bom? Somente plantas, animais e fungos fazem a divisão celular, certo? Bactérias e cianobactérias, né, as eubactérias e as cianobactérias, realizam um processo chamado de bipartição ou cisciparidade, que é uma divisão muito mais simples, que é simplesmente a estrangulação, crescimento, estrangulação da célula, tornando-se duas células. E para que serve a divisão celular? Ela serve para crescer. Então, por exemplo, se você, né, quando você é pequeno, você vai crescendo, não quando você é uma célula, mas quando você é um bebê ou uma criança, que você já tem ali seus braços, sua cabeça, seu olho, seu formatinho, as células, a divisão celular vai fazendo você crescer. A divisão celular também serve para reposição. Então, se você quebra um osso, corta a pele, é a divisão celular que vai repor aquele material perdido na lesão. E a divisão celular também serve para reprodução, certo? E aí é na formação dos gametas. No caso dos seres humanos, o espermatozoide ou o óvulo também é formado aí por um processo de divisão celular, tá? Esse no caso é a meiose, a gente vai estudar só na próxima aula. Então, a divisão celular é um mecanismo muito importante, é um mecanismo muito bem elaborado. Por isso que é importante a gente entender direitinho como ele funciona. Também é a partir da divisão celular que a gente perpetua as informações dos organismos, porque é dentro das células que contém o DNA, certo? E como vocês estudaram na aula de biomoléculas, o DNA é a molécula que guarda toda a informação genética dos indivíduos. É no DNA que tem informação para a formação, para a composição de um indivíduo. Né? Claro que um monte de outros elementos precisam acompanhar a existência do DNA, que produz as proteínas, mas é no DNA que tem informação que vai direcionar a composição aí dos seres vivos. Então é muito importante você perpetuar essa informação. E é a partir da divisão celular também que isso ocorre. Então vejam como é importante entender sobre divisão celular. Vamos seguir então aqui na nossa aula. Antes de falar propriamente da divisão celular, eu quero conversar com vocês um pouco aqui, pessoal, sobre o número de cromossomos, tá? Porque o número de cromossomos é um dos definidores do que a gente vai entender aqui por divisão celular e como a gente vai entender esse processo de divisão. Então, o que é cromossomo? Cromossomo, pessoal, é basicamente uma molécula de DNA mais umas proteínas associadas.
Mas na prática, cromossomo e DNA é a mesma coisa, tá? A gente pode chamar o DNA de cromossomo, uma vez que a gente está falando da molécula completa dentro das células. Então, cada espécie tem um número de cromossomos definidos, né? E são os cromossomos, como é o DNA, que define as características da espécie e do indivíduo. Então, vamos ver como que funciona aqui essa questão de cada espécie ter um número de cromossomos definidos? Ah, não, um pouco antes disso, falar um pouco da estrutura do cromossomo para vocês, tá? Só relembrando lá atrás a aula de biomoléculas e trazendo aqui uma perspectiva nossa. Então aqui, ó, no um você tem a estrutura molecular do cromossomo, tá? Né? Podia estar mais próximo para vocês verem as moléculas, mas você sabe que são as bases nitrogenadas, em colorido aqui dentro dessas barras, as duas fitas, né, os nucleotídeos, todos arrumadinhos aqui formando o DNA, que é essa dupla fita hélice, tá bom? Na figura 2 é como se a gente afastasse um pouco do cromossomo, olhasse um pouco mais de longe, tirasse um pouco de zoom. Você não vê mais as duas fitas, você vai ver uma fita só. E essas bolinhas aqui, onde as fitas estão enroladas, são as proteínas que a gente chama de histonas, tá? Então, as histonas são proteínas que ajudam a organizar o DNA, né? O DNA se enrola nessas proteínas, formando aqui um complexo DNA e histonas, tá? Aqui a gente já pode começar a chamar de cromossomo. Aqui na figura 3 você tem olhando mais de longe ainda, você nem consegue ver mais as histonas. Você tem o seu cromossomo aqui todo formadinho, certo? Então, quando você olha de longe, o que que é o cromossomo? O que que é o DNA? É uma fita. Se você olhar de perto, você vai ver que é uma dupla fita, né? Uma dupla hélice. Mas se você olhar de longe, você vai ver uma fita assim. E esse pontinho vermelho aqui, pessoal, é o que a gente chama de centrômero, tá? O centrômero também é uma região organizadora do DNA e do cromossomo e muito importante para a aula aqui de divisão celular. Já já vocês vão ver. Aqui, pessoal, na 4, você consegue ver que desse lado você tem uma fita de DNA e desse lado você tem outra fita de DNA. O que que aconteceu aqui? Essa fita que antes estava aqui se duplicou. Então aqui a gente está mostrando no 4 para vocês como que é um cromossomo duplicado. Então é uma fita aqui e uma fita exatamente igual do outro lado, tá? São fitas irmãs. Por isso que a gente chama cada uma de cromátide irmã. Então essa é uma cromátide irmã e essa é outra cromátide irmã. São, moléculas de DNA replicadas, exatamente iguais, e elas ficam presas uma a outra pela região aqui que a gente aprendeu que é o centrômero, tá? Então o centrômero deixa as duas fitas, que são duas moléculas separadas, mas iguais de DNA, ficam ligadas aqui pelo centrômero, tá? Vai guardando essa informação que daqui a pouquinho vocês vão entender por que que isso é importante. E por último aqui em 5 a gente tem a mesma figura dessa uma cromátide irmã aqui, a outra cromátide irmã aqui, ligadas pelo centrômero. O que acontece aqui no 5 é que os cromossomos estão condensados ou enovelados. Então é como se você pegasse o fio e você enrolasse ele para ele ficar mais facinho de ser manejado. Então aqui na figura 5 nós temos uma imagem de um cromossomo duplicado e enovelado ou condensado, tá? Essa imagem aqui é muito importante para o que a gente vai ver agora na divisão celular, tá bom? Então vamos seguir aqui a nossa aula. Seguindo, falando do centrômero, uma informação que antigamente era um pouco mais importante nos vestibulares, agora nem tanto mais para vocês saberem. A posição do centrômero, então vocês estão vendo aqui, ó, são cromossomos duplicados, então aqui tem uma cromátide e aqui tem outra cromátide, certo? As cromátides irmãs. E aqui nós temos 4 tipos de cromossomos diferentes. A gente pode definir os cromossomos pela posição do centrômero. Então tá vendo? Aqui o centrômero está no meio do cromossomo. Então ele é chamado de cromossomo metacêntrico. Aqui o centrômero está um pouco para cima, ele pode também estar um pouco para baixo, mas quando está um pouquinho só afastado do meio, a gente chama de cromossomo submetacêntrico. E aqui a gente tem um cromossomo que está quase na extremidade, né? Um centrômero, na verdade, que está quase na extremidade de um cromossomo, então a gente vai chamar de acrocêntrico. E quando ele está bem na extremidade, ó, nem sobra bracinho para cima, a gente chama de telocêntrico. Ok? Informação importante aí para vocês verem. Então vamos seguir aqui a nossa aula.
Vamos falar um pouco do número de cromossomos. Lembra que eu falei para vocês que cada espécie tem um número de cromossomos definidos? Eu trouxe aqui para vocês essa figura que é um cariótipo. O que é um cariótipo? É uma fotografia dos cromossomos de uma espécie. Essa fotografia aqui é dos cromossomos da espécie dos seres humanos, ou seja, nossa espécie. Dentro de cada célula sua, você tem 46 cromossomos, ou seja, 46 moléculas de DNA dentro de cada célula sua, tá bom? Só que os cromossomos, você pode ver aqui que tem 46, mas eles estão separados em parzinho, ó, o par 1, o par 2, o par 3, o par 4, 5, 6, até o par 23 aqui, né, que acaba no 22 e o 23 é o X aqui. Por que que eles estão em pares? Porque são os cromossomos homólogos. O que que eu quero dizer? O cromossomo 1, ele aparece duas vezes, porque um veio do seu pai e outro veio da sua mãe. Então você tem dois cromossomos iguais? Basicamente sim. Eles são iguais, pessoal, porque eles têm a mesma função. Vamos supor aqui que o cromossomo 1 defina a cor dos olhos. Aqui você recebeu uma informação do seu pai para a cor dos olhos, e aqui você recebeu outra informação da sua mãe para a cor dos olhos. E aí a informação que você vai ter de cor dos olhos pode ser uma ou outra, ou uma mistura das duas. Por exemplo, é muito importante você ter dois cromossomos de cada, porque se seu pai te mandar, por exemplo, alguma região, se seu pai ou sua mãe te mandar um cromossomo que tem algum defeito na produção de alguma proteína, pode ser que o seu pai ou a sua mãe, a pessoa que deu o outro cromossomo, não tenha essa região defeituosa. Isso faz com que você continue produzindo aquela proteína. Então, os cromossomos homólogos são todos esses que são iguais. Então, o cromossomo 1 aparece duas vezes, o 2 aparece duas vezes, o 3 aparece duas vezes, e assim vai. Então, dois cromossomos homólogos 1, dois cromossomos homólogos 2. Então, são iguais, têm a mesma função, um do pai, um da mãe. Já os heterólogos é quando fala, por exemplo, comparar o cromossomo 2 com o cromossomo 3. Eles não têm as mesmas funções, não vão produzir as mesmas proteínas. Então, eles são cromossomos heterólogos. Então veja bem, é muito importante num processo de divisão celular você manter a quantidade de cromossomos de uma espécie. A cada divisão celular que a gente faz, os seres humanos, o resultado da divisão celular tem que ter 23 pares de cromossomos, tá bom? A não ser que seja uma meiose, tá? Que aí a gente vai ver na aula que vem. E aqui, só para citar para vocês, vocês vão ver isso mais para frente, esse cariótipo aqui, essa fotografia, é de uma mulher, porque nós temos aqui dois cromossomos X. Então, os cromossomos X são chamados de cromossomos sexuais, tá? Se fosse um homem, seria um cromossomo X e um cromossomo Y, o último par, tá bom? Então, são cromossomos sexuais, o cromossomo X e o cromossomo Y. A mulher tem sempre dois X e o homem tem dois Y, tá bom? Mas isso aqui vocês vão entender um pouco melhor mais para frente. Então, seguindo aqui, é bom a gente falar um pouco de ploidia. O que é ploidia? É quando a gente fala sobre o número de cromossomos dentro de uma célula. Então, uma célula que tem todos os cromossomos homólogos, como essa que eu mostrei para vocês aqui, dois cromossomos 1, dois cromossomos 2, dois cromossomos 3 e por assim vai, é chamada de célula diploide, ou seja, célula 2N. Então, o que é uma célula diploide e uma célula 2N? É uma célula com todos os cromossomos homólogos, tá ok? E se você tiver como aqui no exemplo, uma célula que só tem um cromossomo 1, aqui também é um exemplo do ser humano. Um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, somente um cromossomo X. Tá faltando o outro homólogo, né? Essas células aqui nós chamamos de células haploide, N. As células haploide têm metade do material genético. Por exemplo, uma célula haploide é um gameta, como o espermatozoide e o óvulo. Quando você junta o espermatozoide, que tem metade dos cromossomos homólogos, e o óvulo, que tem outra metade dos cromossomos homólogos, você chega numa célula diploide aqui, com todas as duplas de cromossomos homólogos juntos, tá? Então, diploide 2N quer dizer que tem o dobro da metade do material aqui, que é o N, tá bom? E aí vocês podem ter células triploides, tetaploides, pentaploides, poliploides, né? Você pode ter uma grande variação aí de células. Isso, não consigo voltar, será? Bom, mas enfim, você pode ter uma grande variação de células. Deixa eu finalizar aqui e voltar para o slide que eu estava. Aqui, apresentar de novo.
Perfeito. Então aqui vocês entenderam o que que é célula haploide, o que que é célula diploide, tá bom? Então vamos seguir. Células diploide, pessoal, sempre tem um número ímpar, tá? E haploide sempre um número par. Vamos lá. Então vamos estudar aqui agora, voltar para o tema da aula, que é o ciclo celular. Hoje a gente vai fazer uma consideração geral que vai servir também para a aula que vem de meiose, tá bem? Tá bem? Então nós temos duas principais fases. A intérfase, que é o ciclo celular, tá? Esse é o ciclo que a célula passa das atividades. Ela fica repetindo esse ciclo. O que que é a intérfase? É esse primeiro momento do ciclo celular aqui. É nesse momento, pessoal, que a célula realiza a sua atividade, ou seja, ela tem metabolismo, ela produz proteínas, né? Ela faz a sua atividade específica. E é também durante a intérfase que a célula se prepara para a divisão celular. O tempo de duração de uma intérfase ou o tempo de duração de um ciclo celular depende da atividade da célula. Então, células que têm mais atividades, que precisam ser renovadas mais rápido, como a célula do fígado, a célula do sangue, são células que fazem bastante divisão celular. Já células do coração, do sistema nervoso, são células que fazem bem pouquinho divisão celular, porque tem uma condição de atividade mais importante aí para não dá para ficar renovando muito. Mas acontece, mesmo que em pouquíssima quantidade acontece. Então a intérfase é esse período maior aqui da célula, que compreende o maior tempo de duração de uma atividade, da vida da célula. Depois a célula passa pela divisão celular, que pode ser mitose ou meiose, certo? São os dois tipos que a gente vai aprender aqui no cursinho. Então, lembrando que intérfase não é divisão celular, tá, pessoal? Intérfase é uma parte do ciclo celular que antecede a divisão celular. Então, lembra sempre, intérfase é onde a célula se prepara para a divisão celular e quando ela realiza a sua atividade. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar agora especificamente da intérfase, tá bom? Então, pensando aqui nesses três períodos que tem aqui, eu adicionei esse quarto para a gente poder explicar um pouquinho. Então, a célula vem da divisão celular. Quando ela termina a divisão celular, ela entra na fase G1 da intérfase. O que que é essa fase G1? É o retorno da divisão celular. Ups, caiu de novo. No meu computador aqui não está voltando. Vamos lá. Apresentar. Retomando aqui, a fase G1 é o retorno da divisão celular. Aqui tem como voltar, ó, que fácil. O retorno da divisão celular é um momento em que a célula vai aumentar de tamanho e vai retomar a sua função, porque ela terminou de dividir. Nesse momento em que a célula tem G1, ela pode entrar numa fase que a gente chama de G0. Nessa fase, a célula só fica realizando sua atividade. Ela não pensa mais em dividir, ela fica só na sua atividade. E essa fase pode durar muito tempo. Quando a célula percebe que ela precisa se dividir, ela sai da fase G0 e retorna no meio aqui da fase G1. Essa fase é do preparo para uma nova divisão celular. Então, o que que vai acontecer no final da fase G1 aqui? Vai acontecer a produção de proteínas, de moléculas que vão ajudar na divisão celular. Isso só precisa saber disso mesmo para o vestibular, tá? Não precisa saber especificamente quais proteínas são. Então, terminando a fase G1, quando a célula produz esses promotores da divisão celular, ela vai entrar na fase S da intérfase. Nessa fase S da intérfase, o material genético da célula vai se duplicar. É nessa hora, pessoal, que vai formar aquele cromossomo que eu mostrei para vocês, que parece um X, duplicadinho, ligados pelo centrômero, tá bom? Nessa hora vai duplicar o material genético e a célula vai crescer. Na verdade, a célula cresce durante todo esse período, G1, S e G2, porque ela precisa aumentar de tamanho para se dividir. No final da intérfase, então, a gente chega aqui na fase G2. O que é a fase G2? É a fase em que os cromossomos duplicados começam a se condensar, começam a se novelar e a célula finalmente se prepara, termina a sua preparação para a divisão celular, que aqui a gente vai ver hoje é a mitose. Mas na aula que vem, na meiose, a intérfase para a meiose é exatamente a mesma, tá, pessoal? Então, essa fase aqui a gente vai só relembrar na aula que vem para falar diretamente da meiose. E agora a gente vai terminando a fase G2. Então, lembra sempre, G1
Fase de atividade e promoção e síntese de promotores da divisão celular. Fase S, duplicação do material genético. Fase G2, preparação para a divisão. Termina a intérfase, começa a divisão celular. Bora lá. Hoje a gente vai falar da divisão celular, mitose, tá? O símbolo da mitose é esse E com um ponto de interrogação. Esse E significa equacional. Então, aqui bem importante, a mitose é uma divisão celular equacional. O que eu quero dizer? Quero dizer que a célula que vai se dividir, que a gente chama de célula-mãe, ela vai dar origem a duas células filhas exatamente iguais a ela. E o que a gente chama de igual? A gente chama de igual o número de cromossomos, tá? Por isso que lá no começo a gente falou do número de cromossomos, o quanto era importante saber o número de cromossomos para poder estudar a divisão celular. Então vamos supor, se você tem uma célula 2N que se divide, ela precisa gerar duas células também 2N, porque as células filhas são duas células filhas que têm que ser iguais à célula mãe, 2N e 2N. Então, se é um ser humano em que o 2N é 46, uma célula com 46 cromossomos, quando faz mitose, tem que gerar duas células com 46 cromossomos, ok? Agora vamos aqui, uma célula M, se ela fizer mitose, ela tem que gerar duas células e também haploides, tá bom? Também M. Então, se fosse, por exemplo, uma célula humana, N tem quantos cromossomos? Se uma célula 2N tem 46, uma célula N haploide humana tem 23 cromossomos. Se uma célula haploide humana sofre mitose, então ela precisa gerar duas células também com 23 cromossomos, duas células N. Aqui, por exemplo, uma célula 2N. Se você pegar uma divisão celular, um exercício falando assim, então uma célula 2N que gerou quatro células N. Isso é mitose? Isso não é mitose, pessoal, tá? Porque a mitose sempre tem que ser igual à célula mãe. Sempre gera duas células filhas com o mesmo conteúdo de material genético da célula mãe, tá bom? Muito importante isso, porque bastante exercício pede para diferenciar a mitose de meiose. E vamos lá. Então, para que serve a mitose? É uma divisão celular que em animais serve para crescimento, tá? Então, a divisão celular, você precisa crescer, você precisa repor células, é a mitose que vai funcionar aí. Já nas plantas, a divisão celular mitose, ela serve para crescimento, mas serve também para a formação de gametas. Vocês vão ver em biologia B isso só um pouco mais lá para frente, quando forem estudar, né, o ciclo de vida das plantas, que vocês vão ver que tem um gametófito e o esporófito, tá? Então as plantas quando elas vão formar gametas, elas são plantas N, haploides. Então elas produzem gametas por mitose, ok? Então vamos lá, aqui é uma informação importante para vocês saberem. Em animais, os gametas não são formados por mitose, tá? Só serve para crescimento mesmo e reposição de células. Então, seguindo, opa, informação repetida. Vai tendo para trás? Vamos lá, vamos para frente agora. Agora sim. Então é isso daqui que a gente vai estudar agora. Então você tem a intérfase. Vamos lá, a célula. Ela terminou a divisão celular. Ela começa, ela cresce na intérfase, ela pode entrar na fase G0, que retorna para a intérfase quando ela percebe que precisa se dividir. E aí na G1 ela produz os promotores de divisão, depois ela vai para a fase S, que ela cresce e duplica o DNA, e a fase G2, que ela se prepara para a divisão celular. Terminando a intérfase, começa a mitose. A mitose é formada por essas fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? A prometáfase a gente não vai comentar aqui no cursinho, mas se vocês quiserem procurar um pouco sobre, pode ser interessante, tá? E a citocinese não é uma fase da mitose, é um procedimento final que acontece. Então vamos estudar agora, pessoal, aqui uma mitose, vamos acompanhar uma mitose. A gente vai acompanhar uma mitose de uma célula com quatro cromossomos, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Você vê nessa foto aqui que eles já estão duplicados, tá bom? Então eles já passaram aqui pela fase S, mas é só para mostrar como que são os cromossomos duplicadinhos, tá? Nesse desenho, nessa imagem. Tá? Que não importa se eles são homólogos nem nada, porque para esse tipo de divisão a gente não precisa saber dessas coisas, tá? Então, se é uma célula, se a gente vai começar a divisão de uma célula com quatro cromossomos,
Quantos cromossomos a gente tem que ter ao final dessa divisão? Nós temos que ter duas células com 4 cromossomos cada, tá bom? Então, duas células com 4 cromossomos. Vamos começar então aqui essa mitose para vocês verem. A primeira fase da mitose é a prófase, tá? Pró de primeiro, de que vem antes, fase. Ela vem logo depois da intérfase. Então veja aqui, na intérfase o DNA ele não está condensado. Então se você olha dentro do núcleo, você vê só os fios. Você não consegue nem saber quantos cromossomos tem aqui dentro. Mas tem 4 cromossomos. E aí o que acontece na prófase? A primeira coisa é a desorganização do núcleo. Ou seja, o núcleo desaparece, a célula fica sem núcleo nesse momento, tá? Isso é importante para a divisão, é importante saber disso. Na prófase também começa de maneira mais forte a condensação dos cromossomos. Então você já consegue ver os cromossomos assim, ó, os fios todos juntinhos, e aí você consegue separar os cromossomos e entender que tem 4. Também há a formação do fuso mitótico. O fuso mitótico é uma estrutura de proteínas que vai ajudar na divisão celular. Ele é formado a partir da duplicação dos centríolos. Se você for lembrar lá na aula de organelas, a gente comentou um pouco dos centríolos. Tá? O centríolo não é uma organela, mas como nas aulas de organelas a gente está falando da estrutura celular, a gente também comentou sobre os centríolos, né, que naquele momento lá, eles com os microtúbulos de proteína ajudam a fazer o esqueleto celular, tá? Então aqui vocês vejam, centríolos se duplicam e cada um vai para um polo da célula, tá? A duplicação dos centríolos para a formação do fio mitótico durante a prófase. Então, beleza, é isso que acontece na prófase. Desorganiza o núcleo, os cromossomos ficam mais condensados, mais achatados e começa a formar o fuso mitótico pela duplicação dos centríolos. Vamos para a próxima fase, então, que é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos, olha os nossos 4 cromossomos aqui, ó, eles vêm para o meio da célula, bem nessa região aqui meridional. Mas como que eles vêm para o meio da célula? Com o fuso mitótico. Então, os dois centríolos aqui começam a soltar fibras de proteína que vão se ligar àquela região do centrômero, que eu comentei com vocês que é a região que liga as duas cromátides irmãs. Então, aqui os centrômeros dos 4 cromossomos são ligados pelos centríolos. Um centrômero é ligado por um lado, um centríolo liga pelo centrômero de um lado, o outro centríolo liga para o centrômero do outro lado. É nesse momento que os cromossomos estão maximamente condensados, então eles estão mais achatados possíveis nesse momento. É nessa hora, por exemplo, que os cientistas fazem aquela foto do cariótipo que eu mostrei para vocês, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Depois da metáfase, né, já entendemos aqui o que acontece na metáfase, vem a anáfase. Ana significa movimento, então é a fase do movimento. Veja interessante o que aconteceu aqui. Cada fibra do fuso ligada aos centrômeros puxou a molécula de DNA. Então, as duas fibras do fuso, cada um de um lado, ficaram puxando a molécula de DNA dos dois lados e separaram as cromátides irmãs. Então, você lembra que um cromossomo duplicado ele tem o centríolo e duas moléculas de DNA iguais ligadas do lado? Então, ele puxou o DNA, uma cromátide irmã para cada lado. As cromátides irmãs são moléculas de DNA iguais. Então, se você for pensar aqui, desse lado da célula você já tem 4 cromossomos, enquanto desse lado você tem outros 4. Você já consegue perceber nesse momento que no final a gente vai conseguir voltar a ter uma célula com duas células com 4 cromossomos, tá? Porque aqui no momento em que eles estão duplicados, essa célula ela dobra de material genético, porque tem uma cromátide e duas cromátides. A célula no seu natural, ela só tem uma das cromátides, tá bom? Então aqui essa célula de 4 cromossomos, na verdade tem 8 moléculas de DNA, tá? Aqui você já consegue ver nos polos da célula que tem 4 moléculas de DNA para cada polo. E é isso que acontece na anáfase, tá? As células migram para cada polo, para cada lado da célula. E aí, por fim, você tem a telófase. O que acontece na telófase? As células vão ser puxadas para cada lado, vai voltar a existir o núcleo, tá? O núcleo retorna e acontece a citocinese. O que é a citocinese? É quando você divide as células no meio, tá? Então existem dois tipos de citocinese.
a centrípeta, que é a citocinese que acontece em células animais. Então ela é de fora para dentro, a célula é estrangulada e vira duas. E a centrífuga, que é a citocinese dos vegetais, ela acontece de dentro para fora. Por quê? Porque a célula vegetal, como ela tem parede celular, não dá para estrangular. Então, aqui o que acontece é que a parede celular e a membrana plasmática começam a se formar aqui no meio e vai subindo e descendo até dividir a célula em duas. E é assim que acontece a telófase. Então aqui a gente consegue ver o final da nossa divisão celular, como ele acontece. Aqui você tem a intérfase, tá? Que são o material genético aqui dentro, ele se duplica, a célula cresce. E aqui na prófase, o material genético condensa, o núcleo some, forma o fuso mitótico com a duplicação dos centríolos. Na metáfase, os cromossomos duplicados vão para o meio e são ligados aí, né, pelo fuso mitótico, bem no centrômero, tá? Na anáfase é puxado para o lado cada uma das cromátides irmãs. Na telófase volta a ter o núcleo e de cada lado ficou a quantidade de DNA que a gente esperava. Um, dois, três, quatro, que é o mesmo tanto que tem aqui na célula inicial. Aí a citocinese faz o núcleo voltar e com o retorno do núcleo, a célula passa aí de novo à fase G1, tá? Em que ela cresce e ela pode entrar em G0 ou ela pode se dividir novamente. Depende da necessidade. Vamos falar um pouquinho aqui rapidinho então da quantidade de DNA. Então, nessa nossa célula em específico, no começo nós tínhamos 4 moléculas de DNA, certo? Na fase S, vejam aqui, ó, chegou na fase S, cresce, dobra o número de moléculas de DNA, porque é na fase S em que elas se duplicam. Vai para 8 moléculas de DNA. Durante toda a divisão celular, ela permanece com 8 moléculas de DNA, até o momento aqui da citocinese da telófase, em que separa. Então, aqui ó, você tem as cromátides irmãs indo cada uma para um lado. Então, vem 4 cromátides para cá, 4 cromátides para cá. Você divide e ficou exatamente igual à célula mãe. Duas células filhas com 4 cromossomos exatamente igual. Então, na telófase, o número volta a ser de 4 moléculas de DNA por célula. Ok? Ah, aqui, pessoal, passar uma informação interessante antes da gente terminar. Só dar um golinho aqui no meu refri. Falar um pouco para vocês da relação da mitose com câncer, tá? Então, o que que acontece quando uma pessoa tem câncer, que é uma doença, uma patologia tão importante nos dias de hoje, e é bom entender um pouco mais sobre ela, até porque é bastante pedido no vestibular. Então, você tem as suas células normais. Aqui é um tecido, tá vendo? As células colocadas todas, elas crescem, produzem suas proteínas e vão crescendo, né? O seu tecido pode crescer ou não, então se perde, se é uma célula da pele, se perde alguma camada, né? Repõe a camada, etc. Devido a alguns agentes cancerogênicos, que podem ser agentes hereditários ou cigarro, sol, alimentação, uma série de agentes cancerogênicos aí, essa célula que antes era normal pode se mutar. E o que acontece quando a célula muta? Ela perde toda a sua capacidade de realizar a sua atividade e passa somente a se dividir. Então ela se divide, se divide, se divide. Quando você vê no tecido, forma essa estrutura que é um tumor. Então, o que que é o tumor? É uma ou algumas células do indivíduo que pararam de realizar suas atividades e passaram então a só se reproduzir. Um tumor, então, ele se reproduz em larga escala, né, deixando aquela região maior. Isso pode trazer uma série de problemas, porque pode comprimir um vaso, um nervo, pode obstruir alguma via, por exemplo. Mas por vezes pode ser um tumor que é só você ir lá e arrancar, que ele não tem problema, ou um tumor que tem baixo crescimento e que é só ficar acompanhando, né? Que esse, no caso, são os tumores benignos. O que acontece quando um tumor é maligno? É quando alguma dessas células aqui que mutaram, né, que agora estão sofrendo alteração no DNA e que só estão se reproduzindo, se uma dessas células escapa do tumor, ela pode induzir outras células de outros ou do mesmo tecido a se transformarem em células cancerígenas, que também vão passar a se reproduzir.
esse processo pode ser muito difícil de ser combatido. Por quê? Porque vocês, como vocês percebem aqui, as células cancerígenas, elas são as nossas células. Diferente, por exemplo, quando você tem uma doença por conta de uma bactéria, ou um vírus, ou um protozoário, são indivíduos de fora. São indivíduos que você precisa combater uma bactéria, um protozoário, um vírus, que é diferente de um ser humano, de uma célula humana ou de qualquer outro indivíduo. No caso do câncer, as células são as suas próprias células. Então, o grande desafio de fazer um remédio, né, de ter uma terapia melhor para o câncer, é como que você faz para matar seletivamente só as células do câncer e não matar as células do indivíduo, que é basicamente isso que a quimioterapia faz. A quimioterapia ela vai matando as células do indivíduo e aí a ideia é que as células do câncer morram antes, porque elas vão morrendo também. Então, ao mesmo tempo que morrem as células do câncer, vai morrendo também as células da pessoa. Por isso que cai o cabelo, por isso que a pessoa fica fraca. Então, se as células do câncer morrerem antes, então você para a quimioterapia e o indivíduo pode voltar aí à sua vida normal. E o que que o câncer tem a ver com a mitose, pessoal? É simples. Uma célula cancerígena, ela perde a condição de realizar a fase G1 e a fase G0. Então, ela passa pelo duplico celular, duplica o DNA, prepara, divide. Quando ela termina de dividir, de fazer mitose, ela pula a G1. Ela vai só duplicar o DNA, preparar e dividir. Pulou, duplicou, preparou e dividiu. Ela perde toda a sua fase de atividades. Então, existe aí um problema no ciclo da mitose quando a gente fala sobre câncer, tá bom? Então, pessoal, a aula era isso mesmo, né? Agradeço muito a todos e todas vocês. O Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus está sempre à disposição para ajudar todo mundo. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso site, pelo nosso Facebook ou Instagram, né? Ou no nosso grupo de WhatsApp de alunos também, de educandos e educandas. Mas, de qualquer jeito, aqui tem um e-mail. Foi errado aqui, tá? Não é uma vírgula, é o ponto. andrepsilva.bil@gmail.com, tá? Espero vê-los de novo na semana que vem. Muito obrigado. Façam os exercícios da apostila, revisem o material, façam bastante exercício e venham conversar sempre que tiverem dúvidas. A gente está aqui para ajudar. Um grande abraço.